Queridos, eu estava aqui observando, a gente estava adorando a Deus, louvando, e até mesmo prestei bem atenção na oração do presbítero Valtinho. Ele orou falando que queria uma palavra rema, que Deus traga uma palavra rema, e era isso que estava no meu coração, uma palavra rema, uma palavra revelada. E já nos louvores, eu vi lá a gente louvando a Deus, falando: Senhor, enche essa casa é sua. É gostoso, não é isso? Derrama sobre nós a sua chuva, chuva de poder, chuva de bênção, chuva de unção, chuva de tudo quanto é lado. E se isso não acontecer, como é que você vai sair daqui? Se você entrou aqui pensando em todas as chuvas de Deus, em todas as bênçãos de Deus, e de repente não sai com nada, como é que você vai sair daqui? Uma coisa importante na vida de cada um de nós cristãos é submeter-se. Quando nós adoramos a Deus, nós temos que aprender algo importante, 3 pontos importantes. Primeira, submissão a Deus, viu, Jé? Submissão a Deus. A segunda, submissão à sua palavra. Terceiro, submissão à vontade de Deus. Submissão a Deus, submissão à sua palavra e submissão à vontade de Deus. Aí eu te pergunto, você entende a vontade de Deus? Você compreende a vontade de Deus na sua vida? Muitas das vezes não entendemos e ficamos questionando a Deus: qual é a sua vontade comigo? Aí eu quero trazer uma palavra hoje com a temática crescendo no sofrimento. Aí nós vamos entender. Abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 29. Livro do profeta Jeremias capítulo 29. Você que tem a sua Bíblia, olha para o teu lado e vê que teu irmão não tem, você encosta nele, mostra todos os livros da Bíblia para ele e fala: Jeremias está aqui, ó. Depois Isaías. Olha que bênção. Capítulo 29 de Jeremias, versículo 11. Todos encontraram? Aí aqueles que estão usando o smartphone, cuidado quando aparece aquela nuvenzinha Facebook e você fica curioso para ver o que é que postaram, hein? Não deixa atenção não, gente. Deixa essas coisas tirar a tua atenção não. Mensagem do WhatsApp. Opa, deixa eu ver quem que é. Depois que usou o smartphone para usar a Bíblia, desliga o smartphone. Se desse para desligar o WhatsApp e rede social, desligava, né? Pelo menos para a gente ficar atento que o Deus quer falar conosco. Jeremias capítulo 29, versículo 11 está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Quantos creem na palavra? Diga glória a Deus. Eu também creio na palavra de Deus e na vontade de Deus para as nossas vidas. Meus amados, eu falei aqui no princípio que nós devemos submeter-se a Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus. Muitas das vezes não entendemos, não compreendemos o trabalhar de Deus em nossas vidas. O que Deus realmente quer para mim e para você. São situações que nós passamos, que às vezes a gente fica se perguntando: Deus, por que está acontecendo isso comigo, Diácono Val? O que é que está acontecendo? Por que que minha vida está passando por tantas lutas, por tantas tribulações, por tantas dificuldades? O que é Deus, a sua vontade para comigo, com tudo isso que está acontecendo? Porque a primeira pergunta que nós fazemos é:
para Deus não é para que nós estamos passando, mas é por que Deus nós estamos passando. Por que eu passo por tudo isso? Aí Deus pega um povo chamado povo de Israel, o povo escolhido de Deus, e vem ilustrar isso para que serve para mim e para a tua vida. Vamos entender um pouco do contexto histórico do povo de Israel. O povo de Israel é o povo escolhido por Deus, o povo hebreu é o povo que Deus fez a promessa. Só que de repente o povo começou a se distanciar de Deus, começou a adorar outros deuses. E Deus falou, agora eu tenho que trazer esse povo para que eles entendam algo, a se aproximar mais de mim e acreditar em mim. Porque se tem uma coisa que é tão gostoso, maravilhoso, quando as coisas estão indo tudo bem, aí fica fácil nós adorarmos a Deus, falar que Deus é conosco. Mas quando Deus começa a fazer coisas que nós não esperamos, nós falamos, Deus, por quê? Por que está acontecendo isso na minha vida? O povo de Israel precisava ter alguns ensinamentos com Deus. E Deus permitiu que em 3 levas o povo de Jerusalém fosse levado em cativo para a Babilônia, através de Nabucodonosor. Deus levantou um rei ímpio, uma nação ímpia, para poder deportar o povo para a Babilônia. Foram deportados em 3 levas. A primeira leva mais ou menos em 597 antes de Cristo. E esse povo que foi levado na primeira leva era um povo de classe social baixa, não era tão alta. E algum povo ficou em Israel ainda, em Jerusalém, até Deus começar a determinar as outras levas. Naquela primeira leva, a primeira coisa que acontece é os profetas se levantarem. Você já percebeu, quando nós estamos passando por alguns problemas, algumas lutas, a primeira coisa é levantar algumas palavras, algumas profecias para as nossas vidas. E as profecias, muitas das vezes, vêm de bênção para você, vêm de vitória para você. E quando não acontece, a primeira coisa que você faz é desanimar. E a primeira coisa que você vai falar é falar, palavra de Deus, Deus falou comigo e não cumpriu. Porque nós começamos ao quê? Nós somos criaturas que queremos receber somente palavras de bênção, palavra de vitória. Quando vem uma palavra, um não, nós queremos rejeitar o não. Por isso que muitas das vezes nós não entendemos a vontade de Deus. Porque quando nós somos levados para algumas dificuldades, algumas situações, nós não entendemos e ficamos para Deus. Por quê? Por quê e por quê? O povo de Israel estava dessa forma. Como nós servimos um Deus tão poderoso, que nos tirou da terra do Egito e nos colocou na terra prometida, agora nós estamos vivendo um cativeiro. O povo veio e destruiu tudo, os muros de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, e agora está levando o povo totalmente cativo. A primeira coisa que o povo começa a ficar imaginando e pensando é, por que Deus fez isso? Mas aí, como o povo está clamando e pedindo para Deus, levanta os profetas. Os profetas se levantam para dizer coisas boas, aquilo que agrada o povo, aquilo que o povo quer ouvir. E o que o povo queria ouvir é que aquele cativeiro não ia durar muito tempo. Porém, o profeta Jeremias já tinha profetizado e escrito cartas dizendo que a profecia não era para pouco tempo, era para 70 anos de cativeiro. E alguns falsos profetas, a saber o nome de Ananias, se levanta lá no capítulo 28 e começa a profetizar para o povo. Olha, não esquenta a cabeça não. Esse cativeiro não é para muito tempo, dura mais ou menos uns mais 2 anos. Fazem mais ou menos 4 anos que vocês estão aqui, 4, 5 anos. A profecia não é 70, é 7. Então, mais 2 anos, acaba o sofrimento de vocês. E vocês voltam para a casa do pão. Vocês voltam para a terra de paz. Automaticamente, quando o povo ouve uma profecia dessa, o que eles vão fazer é alegrar o coração e falar, Deus, até que enfim vai acabar a minha prova. A minha luta vai acabar. Aí chega um outro profeta, chamado Jeremias, e diz, olha, não acredite nesses profetas, porque a profecia é para 70 anos, não é 7 anos, não é 2 anos, é 70 anos. Agora para pensar, você acabou de receber uma palavra, que amanhã você recebe a tua vitória, a tua bênção, as portas se abriram. Aí chega o profeta e fala, olha, tira o cavalinho da chuva, amanhã e nem depois, a sua prova vai durar 1 ano. Sabe o que vai acontecer? Você vai olhar, está repreendido em nome de Jesus, cão, você é o capeta usando a palavra de Deus, a profecia de Deus é que amanhã eu vou receber, e eu já tomei posse. Porque quem quer receber profecia de que a nossa prova vai durar mais 1 ano? O que é mais fácil para mim receber? Que a minha prova acaba amanhã ou a minha prova dura mais 1 ano?
Claro que eu vou querer que a minha prova termine amanhã. Só que é a vontade de Deus, não é a vontade do profeta. E às vezes nós saímos de casa para receber palavras que venham massagear nosso ego, para que nós recebamos algo no tempo mais rápido possível, sem precisar sofrer. Quem que gosta de sofrer? Ninguém gosta. E o povo de Israel ficou feliz com a profecia do falso profeta. Nós vamos sair do cativeiro, então vamos nos alegrar. Porém, o balde de água fria veio neles. O profeta Jeremias se levanta e fala: olha, esquece, a profecia para vocês é para 70 anos. Não é como esse profeta profetizou, não, porque esse profeta é falso. Imagine agora o povo de Israel recebendo uma profecia que eles teriam que ficar 70 anos numa terra estranha, numa terra pagã. O que é que acontece nesse momento? Eu cruzo os braços e não faço mais nada. Eu falo que eu vou deixar Deus, eu vou abandonar Deus, eu não quero mais saber da igreja, eu não quero saber de mais nada, porque 70 anos Deus vai me deixar nessa prova? O povo de Israel cruzou os braços, não queriam mais trabalhar, não queriam mais se multiplicar, e não queriam fazer mais nada. Aí o profeta Jeremias vai lá no capítulo 29 e escreve uma carta, e fala: olha, vocês que estão aí exilados, vocês que estão aí na Babilônia, algo que Deus manda dizer: vocês orem pela paz da Babilônia, orem pela cidade em que vós estáis. Em outras palavras, orem pelos teus inimigos. Clame pelo teu inimigo para que ele tenha paz. Tá fácil, não tá? Aquela pessoa que está pisando em você, está te apontando, e Deus olha para você e fala: ore por ele. Ore para Deus abençoar a vida dele. Ore para Deus trazer a paz na vida dele. Ore para Deus curar ele. Aí você olha: misericórdia, Jesus. Orar pelo meu inimigo, porque aquele que fez tudo aquilo comigo, Deus falou: é por ele mesmo. O povo de Israel foi convidado a orar por aquele que deportou eles todinho em cativeiro. E tem mais: comecem a trabalhar na cidade, comecem a se casar, dê os seus filhos em casamento e suas filhas em casamento, comecem a plantar, comecem a trabalhar. Você imagina você numa terra que não é tua, tem que fazer oração pelo rei pagão, você tem que trabalhar numa terra pagã, e ainda tem que dar os seus filhos e as suas filhas para dar em casamento, para gerar frutos. Qual é o primeiro pensamento que vem? Deus fala para a nação não se contaminar com outra nação. Por que eu vou dar meu filho para gerar filho com outro? Por conta do que eu vou fazer isso? Então não vou. Nós vamos minguar aqui e não vai acontecer nada. Mas Deus falou: não, vocês vão ter que dar frutos. Vocês vão ter que crescer aí na Babilônia. Por que Deus falou que o povo tinha que crescer na Babilônia? Porque o povo não sabe os pensamentos de Deus. Porque o povo não sabe o que é de acontecer amanhã. Deus já tinha tudo planejado. Por isso que Deus falou: vocês vão trabalhar e vocês vão continuar crescendo aí. Por quê? Porque no final da tribulação, no final da grande provação, Deus já teria um povo grande para poder restaurar Jerusalém. Deus tiraria o povo da Babilônia para ir construir os muros de Jerusalém novamente. Imagine se o povo não crescesse.
Como ia ter um povo para poder restaurar os muros de Jerusalém que estava destruído depois do cativeiro? Deus não ia ter povo. Aí Deus falou, vocês começam a trabalhar. Porque vocês não estão entendendo nada. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Então vocês trabalhem. Vocês cresçam. Vocês frutifiquem. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós. Você não sabe o que está acontecendo na tua vida. Por isso que eu falei que tem uma palavra revelada esta noite. Você não está entendendo nada que está acontecendo com você. Você tem muitos dos dias, muitas vezes, você tem cruzado os braços e já não tem mais acreditado mais nos planos de Deus para a tua vida e para a tua família. Porém, Deus me traz aqui como boca dele para te profetizar. Comece a descruzar os braços, comece a adorar, comece a louvar, porque o que eu tenho preparado para você no amanhã é grandes coisas que você não sabe. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos e os meus caminhos não são os seus caminhos. Então comece a adorar, louvar, glorificar, exaltar e saiba que Deus tem a vitória na tua vida. Deus tem o melhor para mim e para você. Submeter-se a Deus é não querer entender o que está acontecendo hoje. Submeter-se à palavra de Deus é não dar crédito às profetas que vêm profetizar bênção. Eu provo isso. O presbítero Valtinho leu a palavra inicial na quinta-feira também. Ele leu o capítulo 24 de Mateus. E o capítulo 24, ele começa falando que os discípulos com Jesus estavam dentro do templo. Saindo do templo, os discípulos chamaram Jesus e falaram, Senhor, vem aqui que eu vou te mostrar para você os edifícios do templo. Jesus olhou e falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vai ficar pedra sobre isso. Os discípulos ficaram meio assim e Jesus se retirou. Jesus foi para os Montes das Oliveiras e sentados os discípulos chegaram a correr atrás dele e em particular perguntaram, mestre, conta para nós, quando é que há de acontecer essas coisas? Jesus falou, olha meu filho, surgirão falsos cristos e enganarão a muitos. Porém, antes que aconteça todas essas coisas, vocês vão ver rumores de guerra, vocês vão ver pessoas matando, pai contra filho, filho contra pai. Vocês vão ver todas as atrocidades do mundo, muitas coisas acontecendo. Porém, ainda não é o fim de todas as coisas. Porque importa que tudo isso aconteça. Aí Jesus ainda vai mais além ainda. Depois que ele conta tudo, faz esse relatório todo. Ele fala, e surgirão falsos profetas, que enganarão a muitos. Falsos profetas que virão em meu nome, enganarão a muitos. E olha, e por causa da iniquidade do povo, o amor de muitos se esfriaria. Mas Jesus completa lá no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que eu quero dizer com isso? Os falsos profetas já se levantaram. Já se levantaram, gente. Estamos vivendo um tempo que a igreja está sendo enganada. Essa é a verdade. Porque ninguém mais quer submeter-se a Deus, a palavra e a vontade de Deus. Porque hoje existem igrejas para tudo quanto é tipo de crente. Mas não querem que o crente se submeta a Deus. Não se submeta à palavra de Deus. E não se submeta à vontade de Deus. E sabendo que o apóstolo Paulo fala em Romanos que a vontade de Deus é perfeita. Só que nós queremos algo que nos alimente aqui, nessa terra. Nós queremos algo que massageie o nosso ego nessa terra. Nós queremos facilidades. Nós queremos tudo fácil. O reino de Deus é tomado à força. Entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Isso é palavra. Mas quem quer submeter-se à palavra hoje? Hoje tudo pode. Os profetas se levantam, sobem nos púlpitos para falar que tudo pode. Não é dessa forma.
Submeter-se a Deus é saber que eu estou passando luta, passando dificuldade. Eu não saio correndo atrás de profeta, não. Eu estou firmado na palavra de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Ele vai se levantar. Aí você se afasta. Você sai da presença de Deus. Se esfria. Porque não quis submeter à vontade de Deus. Porque nós queremos as coisas do nosso jeito. E não compreendemos a vontade de Deus. Mas se Deus te levou para o cativeiro, se Deus te levou para o deserto, saiba de uma coisa, comece a adorar a Ele, comece a glorificar, porque a palavra de Deus ela é fiel, ela vai se cumprir na tua vida, e a tua vitória está chegando. Adore a Deus. Nós cruzamos os braços, queremos se afastar. Por quê? Porque não está dando nada certo na minha vida. Nada. Deus não me ama. Deus não me quer. Deus. A irmãzinha do coque foi abençoada. Ela nem está indo para a igreja. E eu vou de segunda, quinta e domingo. Eu vou na escola bíblica dominical. E nada acontece. Mas é porque você não sabe da vontade de Deus. Deus tem o melhor desta terra para você. Continue adorando em meio à tribulação, em meio à luta, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle. Nunca. Eu fico, pastor William, eu fico preocupado, porque as pessoas falam, eu não vou mais na igreja. Eu falei, por quê? Porque as portas estão fechadas. Ai. Eu falo, gente, eu não vou mais na igreja, porque o pastor William não me deu a paz do Senhor. Eu falei, você está lá por causa de quem? Eu falo, conta para mim, você está na igreja por causa de quem? Pessoas que estão afastadas do caminho de Deus, falando que se afastou por causa do homem. Eu falo, mas espera aí, mas o que Deus fez para você? Nada. Então por que você se afastou? Problema vamos ter em todos os lugares. Aonde você for, o problema vai junto. Mas aonde você for, você precisa estar junto daquele que soluciona os seus problemas, daquele que pode dar a vitória, para aquele que guarda, para aquele que te protege. Você precisa entregar o teu caminho e confiar nele. O povo ficou e cruzou os braços. Eu não vou trabalhar, eu não vou fazer mais nada. Ainda bem que eu louvo a vida pelo pastor William, que o pastor William não tem essas coisas aqui na igreja, né, pastor? É uma bênção. Não tem. Pessoas que falam, não quero fazer mais nada. Os jovens também, né? Os jovens são tudo animados para evangelismo, para fazer tudo. Eu fico bobo com vocês, meu. Essa disposição de pregar a palavra de Deus, né, Leandro? Jovens é uma bênção. Gente, eu falo dos jovens porque às vezes os jovens cruzam os braços. Ai, eu queria namorar com a fulana, e Deus não me deu. Eu não quero mais saber, eu vou me desviar. Ai, começa o namoro. Terminou também, eu vou me desviar.
Eu vou me matar, acabou para mim tudo. Não sabe nem o que é a vida ainda. Não sabe o que é Deus. Nós precisamos conhecer Deus. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele fala, Deus começa a fazer, Deus faz a ferida e Ele mesmo ligará, Ele mesmo curará. Prossigamos em conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer Deus. O que é conhecer Deus? É ter intimidade. Precisamos ter intimidade com Deus. Nós não estamos querendo ter mais intimidade com Deus. Nós precisamos voltar a ter intimidade com o Criador. Aí Deus olha e fala assim para o profeta, escreve aí, fala para esse povo trabalhar, fala para esse povo caminhar, fala para esse povo se multiplicar na terra, porque eles não sabem de nada. Eu sei o que eu estou preparando para eles. Êxodo, capítulo 14. O povo se depara diante do mar. Ai, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Pelo menos lá no Egito nós tínhamos sepultura, tinha cemitério para nos enterrar dignamente. Agora todo mundo vai morrer aqui. Deus olhou e falou, Moisés, pede para esse povo calar a boca, Moisés. Pede para eles fechar a boca, porque eles não sabem de nada. Eles estão olhando somente o tamanho do problema, que é o mar, mas não estão olhando para aquele que pode resolver, que é aquele que é maior do que o problema, Moisés. Então você pega esse cajado que está na tua mão, usa a tua autoridade, Moisés, e toca nas águas para que vai se abrir. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem autoridade do Espírito Santo de Deus. Você não pode abaixar a cabeça para os seus problemas. Você tem autoridade. Você toca na tua agora, nos teus problemas, e saiba, Deus vai abrir o mar para você passar, e você vai cantar o hino da vitória. Não se proste. Se prostramos muito fácil. Não podemos se prostrar assim, não. O problema é para um, para outro e para todo mundo. Você fala assim porque você não tem problema, você vive dando risada. Ai, meu Deus do céu, que bênção. Você sabe por que eu vivo dando risada? Você sabe? Porque a paz de Deus excede todo entendimento. O Espírito de Deus está sobre mim e está sobre você. Hoje, essa paz que excede todo entendimento vai reinar no teu coração. Toma posse. Vão olhar para você e vão falar, o que é que você tem? Eu tenho o Espírito de Deus, é a minha vida. Eu tenho a presença de Deus na minha vida. Mas você está passando uma luta, um problema. Não importa, o Espírito de Deus está comigo. Eu sirvo um Deus vivo. É o Deus vivo. Nós não servimos Baal. Não servimos um Deus que tem olho e não pode enxergar, ouvido e não pode ouvir, tem pernas mas não pode andar. Nós servimos um Deus vivo que está presente, ainda que nós não entendemos. Mas eu devo submeter-se a Ele. E a vontade dEle é o quê? Que agora você passe pela prova, passe pela luta. E como? Cantando louvor. Não tem um louvor que fala assim? Passe pela prova cantando ao Senhor, né? Passe pela luta. E assim vai indo. Às vezes dá vontade até de cantar, mas eu não quero espantar. Meus amados, Deus olha para o povo e fala, olha, eu sei, Deus, eu sei o pensamento que eu tenho de vocês. Porque os nossos pensamentos são os mais negativos possíveis. Principalmente quando as coisas estão indo de mal a pior. Aí Deus olha e fala, eu sei o pensamento que eu tenho de vós. Eu tenho pensamentos de paz. Preste atenção. Paz de Deus não é a paz dos homens.
é totalmente diferente. A paz de Deus não é essa paz que nós, muitas das vezes, olhamos algum tratado de paz entre nação. Essa paz de Deus vai muito além dessa paz. Essa paz de Deus reina dentro do meu coração, Kika. Dentro do teu coração, Kika. É uma paz que ninguém pode entender. É aquilo que eu falei. A paz de Deus que excede todo entendimento. O entendimento humano não entende essa paz que o homem, que o crente tem. Porque essa paz de Deus, eu sei o pensamento que eu tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz. Ou seja, mesmo no meio dessa luta, mesmo no meio da tribulação, a paz de Deus está dentro de você. É essa paz que Deus quer restaurar na tua vida. Deus quer trazer essa paz interior dentro de você. O Espírito de Deus me revela pessoas que perderam essa paz. Pessoas que há tempo não tem mais essa paz. Não é de hoje não. É de tempo. Você já não tem mais essa paz interior. Você não consegue ter essa paz. Você não entende nada do que está acontecendo e perdeu a paz. Perdeu a paz de a ponto até mesmo de querer se afastar da presença de Deus, porque não tem mais paz. Não é paz dos homens, é a paz que vem lá de dentro. É essa que só é discernida pelo Espírito. Essa paz que Deus quer, promete para mim e para você. Mas para isso, eu não posso continuar com os braços cruzados. Para isso, eu preciso me colocar de pé. Para isso eu preciso acreditar e submeter-se à vontade de Deus, à palavra de Deus. A palavra de Deus é importante porque o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que faz prospera. Hoje Deus quer fazer você prosperar. Deus quer dar muito além daquilo que você pensa, do que você quer. Mas para isso, você precisa se submeter à vontade de Deus. Precisa submeter-se à palavra de Deus. Submeter-se a Deus. Nós precisamos retornar a isto. Você quer ter uma vida próspera? Volte. Volte. A minha cabeça está em parafuso. A minha mente entrou em parafuso. Que bom. Deus vai parafusar direitinho. Vai deixar tudo parafusado. Nada vai ficar solto. Deus tem uma chave, né? A chave inglesa. Apertar o parafuso aí que está solto aí. E vai colocar uma porca ainda para não soltar mais. Aí vai falar, fala que você tem parafuso. Claro que você vai ter mesmo, mas está bem apertadinho agora. Está bem ajustado. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para mim. Deus quer o melhor para todos nós. Mas para isso eu preciso entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu não fique com os braços cruzados. A vontade de Deus é que eu continue o adorando. A vontade de Deus é que eu continue trabalhando. E quando eu fazer isso, aí Deus fala, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Qual é o fim que você está esperando? Meu carro 0 quilômetro. A minha casa própria. Deus pode dar, pode.
Mas o fim que vós esperais tem que ser muito além do que as coisas terrenas. O fim que vós esperais tem que ser o arrebatamento da igreja, encontrar o Senhor nos ares. Nós não temos morada nessa terra, somos peregrinos e forasteiros. Nós temos que olhar para a nossa salvação, olhar para o reino, olhar para o Redentor, porque as trombetas vão soar, os ouvidos vão ouvir, e nós vamos ser arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Essa tem que ser a minha e a sua expectativa. Eu sempre falo, o que vem para mim nessa terra é lucro. Se Deus quer mandar bênção material, amém. Mas eu não preciso ficar preso nisso. Eu tenho que ficar preso na minha salvação em Cristo. É ser arrebatado, é encontrar com o Senhor nos ares. Nós temos que estar preparados. Não deixe, não turbe o vosso coração, crentes em Deus, crentes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não vou-lo tenho dito. Eu vou preparar lugar, e se eu voltarei para levar a minha igreja. Nós somos a igreja de Deus. Adore a Deus. Não olhe para a direita e não olhe para a esquerda. Olhe por aquele que é autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Não fique olhando para o teu problema como se ele fosse o maior problema de todos. Você tem um Deus que é muito maior do que isso. Mas por que continua? Porque a vontade de Deus é essa. Deus está lapidando, Deus está forjando o teu caráter cristão, para que você saiba que amanhã você vai ter uma grande experiência para contar. Você vai poder testemunhar, você vai poder ver as grandes obras de Deus na tua vida. Então não abaixe a cabeça, levante a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima e adore a Deus. Pensamentos de paz, diz o Senhor, para a tua vida. Então saiba, Deus tem o melhor para mim e para você, sempre, sempre vai ter. Como é bom esperar, e ainda esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Mas é que Deus quer paciência mesmo que dá, porque Deus é paciente. E olha, eu quero profetizar na tua vida essa paz que não vai te tirar nunca da presença de Deus. Eu não vou profetizar carro, chave, cura, nada disso. Eu quero profetizar paz na tua vida, para que você deite e se levante, porque Deus tem sustentado. Eu quero que você volte a dormir em paz, se levante em paz, e olhe para os teus problemas e aponta o dedo na cara dele e fala: problema, tu caiu por terra hoje em nome de Jesus, porque hoje eu tenho a paz de Deus. Eu vou continuar fazendo as coisas de Deus, porque a paz está em mim. Eu já pedi a permissão para o pastor William, eu gostaria que você se colocasse de pé.